Jaiarro! Jaiarro! Desejamos que vocês estejam todos bem. Hoje, dia 22 de agosto, a gente começa... na verdade, a gente vai finalizar, né, o capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo. E para começar agora a gente já está gravando pelo YouTube, eu vou pedir para o Narayan para ele abrir o nosso grupo de hoje. Boa noite a todos. Mais uma vez, como de costume, convido a todos a fechar os olhos e se conectar com essa energia, com essa egrégora maravilhosa. Estamos todos aqui reunidos numa só intenção. E aí levamos a nossa consciência a Deus, a Jesus, Mãe Maria. Pedimos ancoramento aos estudos, às instruções e todos os ensinamentos que queremos acessar no dia de hoje. E para fortalecer esse pedido, fazemos em oração. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o nosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixeis cairmos em tentação, mas livrai-nos defendendo o Senhor de todo mal. Aian, Jesus, Maria e José. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai a Deus por nós rezadores, agora e na hora de nossa ascensão. Aian, Jesus, Maria e José. E que assim seja, meus irmãos. Que assim seja. Antes de começar a leitura do capítulo, a gente sempre tem o estudo de um mantra. Na semana anterior, que não foi semana passada, semana retrasada, quem tinha ficado com essa missão era a B. Ela disse que ela não ia conseguir, eu não sei se ela consegue ou se ela está no transporte. Acabei de chegar em casa. E aí a gente passa a palavra para ela trazer o estudo do mantra que ela estudou aí e compartilhar com a gente. Nossa, que escuro. Aí, melhorou. Boa noite. Vamos lá. Eu escolhi o mantra de Shiva, e aí eu tava procurando, e eu falei, caramba, como é difícil achar um mantra de Shiva que não tenha passado pela aldeia já, ou que eu não tenha visto na aldeia, né? E aí eu lembrei de uma música que é desse mantra, que foi, acho que, uma das primeiras músicas de mantra que eu ouvi, né, quando comecei a consagrar a medicina, não na aldeia, em outros lugares. E é o mantra Om Shiva Omkara, que o mantra é Jai Shiva Om Shiva Omkara, Hari Om, Hari Om, Hari Om. Ai, cadê? Calma, gente, que eu tô perdida aqui. Eu mandei aqui, eu tentei anotar nos lugares que eu... Aqui, vou pegar no grupo, que tá mais fácil. Harion, Harion, Harion Omkara, né? Eu não sei, eu ia perguntar para a Pamela como que pronuncia na hora de mantrar, se você puder mandar depois, porque eu não sei fazer esse mantra. Mas a explicação do mantra, ele fala que é um canto de louvação ao Senhor Shiva, que é aquele que traz a transformação, promovendo a morte do velho e o início do novo. É um grito de vitória, né? Então, eu me conectei bastante pela energia mesmo e a força que tem esse mantra, e que a gente possa trazer essa energia, né, da vitória diária e dessa potência que Shiva traz pra gente. É isso. Jaiarro. Jaiarro, gratidão. Esse mantra é muito bonito. Eu gosto muito de Shiva Omkara. A gente fala Omkara, mas é só uma questão de pronúncia, mas você fez certinho. Só para trazer o que você pediu, seria assim, Jai Jai Shiva, Om Shiva Omkara. Jai Jai Shiva, Om Shiva Omkara. Harion, Harion, Harion Kara. Harion, Hari Hari, Harion, Harion Kara. É mais ou menos isso. E aí agora eu vou compartilhar a tela com vocês para a gente terminar a leitura do capítulo 13. B, escolhe a pessoa para trazer o estudo para a semana que vem. Cristiane?
Não sei quem é. A Cris. Cris, você tá com a missão aí, hein? Gratidão, pode deixar. É a Cris? Sou eu, Brenda. Eu que escolho, né? Não, a B escolheu você para você fazer o estudo na semana que vem. Aí você escolhe um mantra e se você tiver dificuldade e tal, você pode perguntar para a Ju se a Ju te orienta nisso. Tá bom, gratidão, pode deixar. Tá bom? Vou compartilhar aqui a tela com vocês para a gente começar a leitura do capítulo. Todos conseguem ler? Sim. Perfeito. Um espírito protetor. Meus caros amigos, todos os dias ouço alguns de vós dizerem: eu sou pobre, não posso fazer caridade. E todos os dias vos vejo faltar com a indulgência para com os vossos semelhantes. Um momento. Com os vossos semelhantes. Não lhes perdoais coisa alguma e vos transformais muitas vezes em juízes bem severos, sem vos perguntar se estaríeis satisfeitos que fizessem o mesmo convosco. A indulgência também não é a caridade? Se somente podeis fazer a caridade indulgente, fazei-a ao menos, mas fazei-a com grandeza. Para os outros, para os que fazem a caridade material, eu contaria uma história de outro mundo. 2 homens acabavam de morrer. Deus dissera: enquanto esses 2 homens viverem, colocaremos em um saco cada uma de suas boas ações, e quando morrerem, pesaremos esses sacos. Quando chegou a última hora desses homens, Deus mandou que lhe levassem os 2 sacos. Um estava pesado, grande, estufado, ressonando metal dentro dele. O outro era muito pequeno e tão fino que se viam, através do pano, as raras moedas que continha. E cada um dos homens reconheceu o que era seu. Aqui está o meu, disse o primeiro. Eu o conheço, fui rico e distribuí bastante. Eis o meu, disse o outro. Eu sempre fui pobre, infelizmente não tinha quase nada para distribuir. Mas que surpresa, quando os 2 sacos foram colocados na balança, o maior tornou-se leve, e o menor cresceu tanto que elevou em muito o outro lado da balança. Então Deus disse ao rico: deste muito, é verdade, mas deste por ostentação e para ver teu nome figurando em todos os templos do orgulho. E além disso, ao dar, não te privaste de nada. Vai à esquerda e fica satisfeito por te ser contada a esmola com alguma coisa. Em seguida disse ao pobre: deste bem pouco, meu amigo. Mas cada uma dessas moedas que estão na balança representa uma privação para ti. Se não distribuístes a esmola, fizestes a caridade. E melhor ainda, fizeste a caridade naturalmente, sem te preocupares de que a levassem à tua conta. Foste indulgente. Não julgaste o teu semelhante, ao contrário, desculpastes todas as suas ações. Passa à direita e vai receber a tua recompensa. A mulher rica, feliz, que não precisa empregar o seu tempo no serviço da casa, não pode consagrar algumas horas a trabalhos úteis aos seus semelhantes, que com o supérfluo de seus gastos felizes, ela compre agasalhos para cobrir os infelizes que tremem de frio, que ela faça com as suas mãos delicadas roupas grosseiras, mais quentes, que ajude uma mãe pobre a vestir o filho que vai nascer. Se o seu filho ficar com alguns tecidos a menos, a da pobre mãe terá mais calor. Trabalhar para os pobres é trabalhar na vinha do Senhor. E tu, pobre trabalhadora, que não dispõe do supérfluo, mas que desejas, no amor por teus irmãos, dar também um pouco do que possuis, oferece algumas horas do teu dia, do teu tempo, teu único tesouro, e faça esses trabalhos elegantes que atraem os felizes. Vende o produto de teus serões, e poderás também proporcionar a teus irmãos a tua parte de alívio. Terás talvez algumas fitas a menos, mas darás sapatos àqueles que têm os pés descalços. E vós, mulheres devotadas a Deus, trabalhai também para as vossas obras piedosas, mas que os vossos trabalhos delicados e custosos
não sejam feitos apenas para ornar as suas capelas, ou para atrair atenção sobre a vossa habilidade e paciência. Trabalhai, minhas filhas, e que o resultado do vosso trabalho seja consagrado ao alívio de vossos irmãos em Deus. Os pobres são os seus filhos bem-amados. Trabalhar para eles e glorificá-lo. Sede os instrumentos da providência que diz: às aves do céu, Deus dá o alimento. Que ouro e prata, tecidos para vossas mãos, se transformem em roupas e alimentos para aqueles que não os têm. Fazei isso e o vosso trabalho será abençoado. E vós que podeis produzir, dai a vossa inteligência, dai as vossas inspirações, dai o vosso coração, e Deus vos abençoará. Poetas, literatos, que sois lidos apenas pela gente da sociedade, satisfazei os vossos sonhos, mas que o produto de algumas das vossas obras seja consagrado ao alívio dos infelizes. Pintores, escultores, artistas de todos os gêneros, que a vossa inteligência venha também como ajuda aos vossos irmãos. Não tereis por isso menos glória, e haverá sofrimentos a menos. Todos vós podeis dar, qualquer que seja a vossa condição. Tereis sempre algo que possa ser dividido. De tudo que Deus vos tenha dado, deveis uma parte disso aos que não têm o necessário, pois em seu lugar ficaríeis muito contentes, se um outro dividisse convosco. Vossos tesouros terrenos serão menores, mas os do céu serão mais abundantes. Colhereis 100 vezes o que semeardes em benefício aqui na terra. A piedade. A piedade é a virtude que mais vos aproxima dos anjos, é a irmã da caridade que vos conduz até Deus. Deixai vosso coração enternecer-se diante das misérias e dos sofrimentos de vossos semelhantes. Vossas lágrimas são um bálsamo que verteis sobre suas feridas. E quando, tocados por uma doce simpatia, conseguis restituir-lhes a esperança e a resignação, que ventura experimentais. Essa aventura tem, é verdade, uma certa amargura, pois nasce ao lado da adversidade, mas se ele não apresenta o forte sabor das alegrias mundanas, também não traz os pungentes decepções do vazio deixado por estes. Pelo contrário, há uma suavidade penetrante que encanta a alma. A piedade bem sentida é o amor. O amor é devotamento. O devotamento é o esquecimento de si mesmo. E esse esquecimento, essa abnegação em favor dos infelizes é a virtude por excelência, aquela que o Divino Mestre praticou em toda a sua vida e ensinou sua doutrina tão santa e sublime. Quando essa doutrina for devolvida à sua pureza primitiva, quando for admitida por todos os povos, ela trará felicidade à terra, fazendo reinar na sua face a concórdia, a paz e o amor. O sentimento mais apropriado para vos fazer progredir, domando vosso egoísmo e vosso orgulho, aquele que dispõe vossa alma à humildade, à beneficência, ao amor ao próximo, é a piedade. Essa piedade que vos comove até as entranhas diante do sofrimento de vossos irmãos, que vos leva a estender-lhes a mão segura e vos arranca lágrimas de simpatia. Não sufoqueis jamais em vossos corações essa emoção celeste, nem façais como os egoístas endurecidos que se afastam dos aflitos, porque a visão de sua miséria perturbaria por um momento a sua feliz existência. Temei ficar indiferente quando puderdes ser útil. A tranquilidade comprada ao preço de uma indiferença culposa é a tranquilidade do mar morto, que esconde no fundo de suas águas a lama fétida e a corrupção. A piedade, entretanto, está longe de causar transtornos e aborrecimento temido pelo egoísta. Sem dúvida, a alma experimenta, ao contato da infelicidade alheia, confrangendo-se um estremecimento natural e profundo, que faz vibrar todo o vosso ser e vos afeta penosamente. Mas a compensação é grande quando conseguis devolver a coragem e a esperança a um irmão infeliz, que se comove ao aperto da mão amiga e cujo olhar, orvalhado muitas vezes da emoção e reconhecimento, se torna com doçura para vós, antes de se elevar ao céu, agradecendo por lhe haver mandado um consolador, um amparo. A piedade é melancólica, mas celeste, precursora da caridade, a primeira das virtudes da qual é irmã, e cujos benefícios prepara e enobrece as boas ações. Os órfãos. Meus irmãos, amai os órfãos.
Se soubesseis o quanto é triste ser só e abandonado, principalmente em tenra idade. Deus permite que existam órfãos para nos animar e lhes servirmos de paz. Que divina caridade, a de ajudar uma criatura abandonada, de impedi-la de passar fome e frio, de orientar a sua alma para que ela não se entregue ao vício. Quem estende a mão à criança abandonada agrada a Deus, pois compreende e pratica sua lei. Pensai também que frequentemente a criança socorrida vos foi cara em outra encarnação. E se pudesseis vos lembrar, o que fazeis já não seria caridade, mas dever. Sendo assim, meus amigos, todo sofredor é vosso irmão e tem direito à vossa caridade. Não é essa caridade que magoa o coração. Não é essa esmola que queima a mão que a recebe, pois as vossas esmolas são muitas vezes bem amargas. Quantas vezes elas seriam recusadas se no casebre a doença e a privação não os esperassem? Dai delicadamente, acrescentai à boa ação o bem mais precioso de todos, uma boa palavra, um carinho, um sorriso amigo. Evitai esse tom de proteção que revolve a lâmina do coração que sangra, e pensai que fazendo bem, trabalhais para o bem alheio e o vosso. Benefícios pagos com a ingratidão. O que pensar das pessoas que, tendo sido pagas com a ingratidão pelo bem que fizeram, não mais o fazem com medo de encontrar outros ingratos? Essas pessoas têm mais egoísmo do que caridade, pois fazer o bem apenas para receber provas de reconhecimento não é fazê-lo com desinteresse. O benefício desinteressado é o único que agrada a Deus. É também orgulho, pois elas se comprazem na submissão do beneficiado, que deve arrojar-se aos pés para agradecer-lhes. Aquele que busca na terra a recompensa do bem que faz não a receberá no céu, mas Deus recompensará aquele que assim não procede. É preciso sempre ajudar aos fracos, mesmo sabendo de antemão que aqueles a quem fazemos o bem não saberão agradecer. Sabei que se aquele a quem ajudais esquecer o benefício, Deus o considerará muito mais do que se fosseis recompensado pela gratidão. Deus permite que sejais muitas vezes pagos com a ingratidão para provar a vossa perseverança em fazer o bem. Além disso, como sabeis se esse benefício, momentaneamente esquecido, não trarás bons frutos mais tarde? Ficai certos, ao contrário, que essa é uma semente que germinará com o tempo. Infelizmente, vedes apenas o presente. Trabalhais para vós mesmos e não em benefício dos semelhantes. A benemerência acaba por abrandar os corações mais endurecidos. Pode ser ignorada aqui na terra, mas quando o espírito tiver se separado da matéria, ele se lembrará, e essa lembrança será o seu próprio castigo. Então, ele lamentará a sua ingratidão, desejará reparar a sua falta, pagar essa dívida em outra existência, muitas vezes aceitando uma vida de devotamento ao seu benfeitor. É assim que, sem suspeitardes, tereis contribuído para o progresso moral e reconhecereis mais tarde toda a verdade desta máxima. Um benefício nunca é perdido. Mas tereis trabalhado em proveito próprio também, pois tereis o mérito de haver feito o bem com desinteresse e sem vos deixar desencorajar pelas decepções. Ah, meus amigos, se conheceis todos os elos que na vida presente vos ligam às existências anteriores, se pudesses abarcar a multiplicidade de relações que aproximam os seres uns dos outros para o seu progresso mútuo, admiraríeis bem mais a sabedoria e a bondade do Criador, que vos permite reviver para ele chegardes. Beneficência exclusiva. A beneficência é bem compreendida quando se limita às pessoas de uma mesma opinião, da mesma crença ou de um mesmo partido? Não. É principalmente o espírito de seita e de partido que é preciso abolir, pois todos os homens são irmãos. O verdadeiro cristão vê irmãos em todos os seus semelhantes e antes de socorrer o necessitado, não consulta sua crença nem a sua opinião, seja qual for. Seguiria ele o preceito de Jesus, que manda amar até mesmo os inimigos e se repelisse o infeliz, por ter uma crença diferente da sua, que o socorra, pois, sem lhe questionar a consciência, mesmo porque, se for um inimigo da religião, será este um meio de fazer que ele a ame. Repelindo-o, faria que a odiasse. Erro.
Já errou. Muitas consciências. Muitas consciências a serem trabalhadas. Quer começar falando? Olhando para a caridade, profunda a leitura, né? Porque não olha o quanto a gente deu, né? E o quanto a gente abre mão do nosso para oferecer para o próximo. Exatamente. É um olhar profundo, porque geralmente a gente pensa que a caridade é aquilo que não nos faz falta, né? Uhum. E aí a gente acha que a gente está beneficiando o outro com aquela comida que a gente tá para vencer e a gente não vai comer, com aquela roupa que a gente não usa mais. E na verdade não é só isso, né? Não é o que nos sobra, né? O quanto a gente está disposto a abrir mão. Quando ao ler esse capítulo, eu sei que ele trouxe a questão do doar, né? Dessa questão do olhar para o outro, né? Dessa questão da ingratidão quando a gente recebe do outro e tal. Mas me fez muito refletir, enquanto lia, sobre os nossos movimentos ingratos, né? Por vezes, nós nos colocamos num lugar onde a gente acha que as pessoas precisam fazer pela gente. E aí a gente não tem a gratidão devida, né? E o quanto que isso é contrário, né, aos propósitos, porque o texto ele fala, né, que quando alguém faz algo, não pode esperar pela gratidão, né? A gente não pode esperar com uma gratidão como parte de um pagamento, digamos assim, porque daí isso é ego, né? Sim. Mas aí me fez refletir muito sobre os movimentos de ingratidão que nós geramos na nossa vida, né? Porque por vezes as pessoas fazem coisas por nós e a gente não é grato, né? A gente meio que fala, porque eu não pedi para nascer, eu não pedi para ser filho, eu não pedi para... você me conheceu dessa forma e eu sempre fui assim e não sei o quê, e aí você vai trazendo essas consciências que mostram o quão ingrato nós somos na nossa vida, né? Nossa, e aí, exatamente. E aí isso faz com que esse pensamento ingrato faz que quando a gente quer dar para o outro, quando a gente dá para o outro, e aí o outro age com ingratidão, isso nos fere muito mais. Mas isso não diz sobre o outro, né? Diz sobre nós. Por que a ingratidão do outro te afeta tanto, né? Então, isso deve ser cobrado dentro de nós vigilância, né? Em que momentos... Se a ingratidão do outro nos dói tanto, em que momento nós estamos sendo ingratos, né? De que maneira nós estamos sendo pessoas não gratas, né? Pelas coisas que nos acontecem. Me fez refletir bastante sobre isso. E aí o que eu achei bem interessante é a questão do... que a gente sempre acha que a caridade, ela está correlacionada a dar algo, né? Então, dar uma roupa, dar uma comida, e dar não sei o quê. E aí ele fala sobre a caridade de dar o seu tempo, a sua palavra, né? Ele traz dos órfãos, né? Exatamente. Esses dias eu tive uma conversa, acho que foi com a Adi, sobre essa questão dos órfãos, né? De tipo assim, essa questão kármica, né? Dos órfãos e tal. E aí, quem somos nós, né? Para julgar a situação kármica de alguém, né? Então é um órfão porque ele vive o karma dele de ser vida órfão. Passada, exatamente. E será que ele não veio órfão porque ele precisa ensinar para nós sobre esse amor ao outro, né? Que nada tem, digamos assim. E aí aí me fez refletir bastante sobre isso também, sobre essa questão do olhar, né, pro órfão, mas não com dó, mas no sentido de que é uma oportunidade de você aprender e se desenvolver como pessoa, né? Então, o tanto que as pessoas são colocadas na nossa vida, pessoas ingratas, pessoas órfãs, pessoas que não precisam de alimento, comida, mas precisam de uma palavra, precisam de um tempo, precisam de um carinho, precisam de um ombro amigo. E aí você não está disposto a isso, porque eu já dou alimento, porque eu já junto aqui toda virada de ano, eu junto as roupas que eu não sei, porque eu faço doação. Então, eu não isso eu já estou fazendo verdade. Saiu do ar, né? Oi, acho que sim, viu?
É que às vezes eu fico pensando, será que é meu celular? Será que é lá? Mas acho que é lá mesmo. Eu acho que sim. Tá me Nós estamos ouvindo? prestando atenção. Sim, Sim? Ah, sim. sim. Apresento para você o Foi, ou se cumpriu. prostrou ali, né, diante dessa representação. Quando você está fazendo algo por algum. Eu acho que eles pensam que a gente está ouvindo eles, porque eles continuam falando. Vocês não Cris, estão ouvindo a Tá gente? cortando o áudio. Cortou muito. Cortou um pouco, sim. Estão ouvindo? Está A cortando. gente Tá congelando a imagem. congelou Aí e tá, cortou volta. bastante. tá falando. Vocês estão ouvindo? Agora sim, mas a gente perdeu. Não dá para apresentar pelo do Rodrigo? Boa noite, Agora- gente. Estou de volta. Ixi, Vocês ouviram até que parte? Parte. Até a parte do renascimento da criança, dos órfãos. Ah, tá, até os órfãos. Até ali vocês ouviram bem. Sim. sim. Aí depois Tá. começou a piorar. Não dá para você apresentar pelo do Rodrigo? Eu vou tentar entrar pelo outro perfil aqui. Peraí. Ai, Jesus Cristo. Está sem áudio. Peraí, gente, que eu vou entrar pelo novo perfil aqui. Agora você pode ver a linguagem do computador. Olha, tá ligado. Tá, não. Tá aqui. Oiê, vocês estão ouvindo agora?
Agora sim. Agora sim? Ouvido e vem. Perfeito. Sim, ótimo. Bom, então vocês ouviram até a parte dos órfãos, né? Vocês ouviram até a parte que a gente comentou os órfãos ou no comecinho da fala dos órfãos? No comecinho, né? Comecinho. Tá. É falta da leitura. Não, da fala, né? Vocês viram a leitura toda. Sim, a leitura sim. Tá, então foi nos comentários. Isso. Então, na parte dos órfãos, a gente... Opa, você estava falando assim, eu estava conversando com a Edileide, Tá. sobre os órfãos. A gente tava... tá, beleza, vou voltar daí. Eu tava conversando com a Adi, né, sobre os órfãos, faz um tempinho já, e aí, e aí a gente estava refletindo, né, sobre essa questão do quanto é kármico a questão de um ser vir órfão, né, para o mundo, e o quanto que tipo assim, a pessoa ela precisa passar por esse processo de dor e não sei o quê. A gente estava meio que conversando, né, sobre isso aleatoriamente ali. E aí essa leitura me fez refletir muito sobre o fato de que será que um órfão, ele veio órfão talvez para nos ensinar sobre o amor, para nos trazer o desafio ali de você precisar dedicar-se ao outro, de você amar alguém que não é seu, que não foi gerado por você e tudo mais. Então, me fez refletir bastante sobre isso. Que a reflexão não é que o órfão ele veio em sofrimento. Ele veio, muitas vezes, para nos ensinar. Exatamente. Exatamente. E aí eu trouxe uma reflexão que eu vejo algumas pessoas usando, de que forma que Jesus se apresenta para você no seu dia. Eu acho que eu usei dessa parte, né? Foi essa parte. Eu falei sobre isso. Então, de que forma que somos testados, né? A nossa troca, né? A nossa ajuda ao próximo, né? De que forma que Jesus se apresenta para a gente no nosso dia. Então, foi uma reflexão que eu usei. Exatamente. E aí tipo assim, e aí a gente falhou na missão quando Jesus se apresentou para a gente no dia de hoje, ou a gente correspondeu, né, aos ensinamentos que Jesus trouxe e tudo mais. Então, essa é uma leitura que traz diversas reflexões ali, né? E é muito importante que a gente se permita olhar para cada uma delas, né? Eu acho que tem diversos ensinamentos. Antes de abrir o comentário para vocês, eu vou ler os comentários escritos aqui no chat. A Jussi trouxe assim: o sentimento mais apropriado para vos fazer progredir, domando o vosso egoísmo e vosso orgulho, aquele que dispõe em vossa alma a humildade, a beneficência e o amor próprio é a piedade. Essa piedade, ela está trazendo a escrita ali do... Pode falar, Jus. De lá e fecha isso daqui. Não, eu trouxe só o texto, porque eu achei importante a gente reler ele de novo, porque muito pouco se fala sobre a piedade, né? Bem pouco se fala em tudo, né? A gente ouve muito falando sobre caridade, e mesmo o Evangelho nos fala muito, e esse texto é bem pequenininho, mas mostra que é como se fosse a irmã mais nova da caridade, a piedade, onde realmente comove nosso coração, desperta os melhores sentimentos em nós, tira de nós a frieza na hora de olhar para um irmão, para alguém que nos magoou, que nos machucou, não importa, na hora de olhar com esse olhar de irmão, né? Então, eu acho que isso é importante a gente refletir sobre, né? Sobre o quanto que a piedade, a gente pode segurar na mão dela e ela andar junto de nós, né? Para vários olhares, né? Como terapeutas, aí vocês que trabalham com isso, a gente que está buscando esse caminhar pela espiritualidade, pela evolução, sempre olhar mais até para a piedade do que para a caridade, né? Porque a caridade tem umas pegadinhas aí que a gente tem lido bastante nos textos, tem estudado bastante sobre. Essa consciência que eu queria trazer. Perfeito, Justo. Gratidão. O Jade trouxe a fala dele aqui, já errou. Nossa, que leitura perfeita. Eu passei por essa ingratidão pessoal semana passada, de eu me doar demais e esperar o mesmo, sendo que eu estava cobrando uma coisa muito a mais. E isso machucou muito. Somente depois eu entendi que cada um tem uma trajetória. Quando estamos bem com nós mesmos e fazemos as coisas com o coração, não precisamos esperar nada em troca.
Estava conversando com a Jussi hoje sobre isso. Estava tão debilitada emocionalmente que minha espiritualidade ficou de lado. Aprendi muito e depois que assimilei as coisas, senti a espiritualidade voltar a fluir. Tenho muita gratidão por essa experiência, pois foi um grande aprendizado. Obrigado, Jussi, por sempre ser essa amiga de anos e gratidão a esse grupo de estudos que sempre pontua o que mais precisamos ouvir. Já errou. Ai, eu saí da reunião. Sorry, acho que eu saí da reunião por lá. Mas é isso mesmo, né? Tipo, normalmente a gente é pego por isso de entrar num processo ali de achar, né? Que tipo, não, a gente aprendemos essa lição, então blindado. E daí a gente passa por um novo teste para ver se a gente aprendeu, e aí não aprendeu, aí zero de novo a contagem. Exatamente, volta das casas e aprende de novo. Quem vem para a roda? Pode falar, Cris. Só um instantinho, por favor. Então, esse texto, ele falou bastante, né, sobre a questão do julgamento, mais assim, da caridade, da piedade, né, e tudo mais. E assim, não é a primeira vez que a gente entra nesse estudo sobre caridade. E um tempinho atrás a gente falou sobre isso e vocês trouxeram um olhar assim completamente novo para mim e para muitas pessoas a respeito da caridade. Aí, por exemplo, nesse texto que foi lido, fala a respeito da caridade na questão do alimento, da vestimenta, assim, de diversas coisas materiais, e também fala nessa questão do tempo, de dar esperança e tudo mais. E um tempo atrás vocês trouxeram alguma coisa falando sobre tipo, não sei se é não absorver o problema do outro ou não ajudar o outro, alguma coisa assim, e não ficou muito claro para mim e para algumas pessoas, tanto que teve alguns outros comentários, teve um comentário do rapaz que falou assim, nossa, mas esse texto é muito contra, né, o caráter que Jesus Cristo nos ensinou, assim, assado. E daí eu comecei a pensar a respeito disso e fui tendo, assim, alguns entendimentos. Se a gente pudesse, já que a gente falou desse texto de caridade, se a gente pudesse conversar um pouco mais sobre isso, para ver se esclarece um pouco mais, né? Porque o texto fala sobre uma caridade aberta, né? E essa visão que vocês trouxeram, eu vi em outros lugares também, ela já é alguma coisa do tipo ter um certo cuidado na questão do ajudar. Então, se vocês pudessem falar um pouquinho mais sobre isso, eu agradeço. É importante sempre estar atento, né? Que o Evangelho segundo o Espiritismo, a gente estuda a interpretação de cada um dos guias, dos mentores espirituais, né? Por isso que... Sempre traz um nome ali do guia. Então tem São Luís... Mas o que a Cris está trazendo de referência é uma leitura antiga, onde a gente falou que para a gente fazer a caridade para alguém, a pessoa tem que... tipo assim, para a gente ajudar alguém, não é a caridade, né? Para a gente ajudar alguém, essa pessoa precisa identificar que ela precisa de ajuda. Entende? Que a gente não pode ajudar quem... Tipo assim, você não pode salvar quem não sabe que está morrendo afogado. Ah, sim. Entende? E aí ela ela queria explicações sobre isso, né? Porque aqui trouxe a palavra caridade de novo, mas ela está trazendo essa questão de um estudo passado. E aí, vamos lá. É assim, né? É uma linha muito tênue. É muito importante que a gente saiba, né? Que é uma linha bem fininha e que se manter ali no equilíbrio é bem importante e muito difícil. Porque é o seguinte, quando você ajuda alguém que não pediu pela sua ajuda, que não mostrou que precisa de ajuda, você está sendo intrometido no processo da pessoa. Por quê? Porque a pessoa ela não admitiu para si que precisa de ajuda. Ela não admitiu nem para ela, nem para o outro. Então, o seu processo é um processo extremamente agressivo e, por vezes, pode ser visto como abusivo. Sim. Uma vez que, tipo assim, eu não falei para a pessoa que eu preciso de alguma coisa, porque ela tá achando que eu preciso e tal. Então, a gente precisa respeitar, primeiro... o processo da pessoa. O processo de cada um. Eu sempre uso um termo que é a supremacia, né? A supremacia da vida de cada um. Então, a gente respeita a supremacia de alguém. Se a pessoa ela não reconhece que ela precisa de ajuda, quem sou eu para ir lá e falar, ô, minha filha, você precisa de ajuda, ó,
tá aí, ó, lascada. A pessoa, ela precisa primeiro reconhecer dentro dela que ela precisa de ajuda. Quando a gente olha para esse texto que ele fala de caridade, do olhar para o outro, automaticamente já se entende que são as pessoas que se reconhecem como necessitadas de ajuda. Essas pessoas, elas já levantaram a mão e falaram, olha, eu estou precisando de ajuda. Então, aí você está fazendo essa caridade, essa piedade, digamos assim, ela é destinada a pessoas que pediram por. Você não vai ajudar quem não levantou a mão e não pediu por ajuda. Você interfere a lei do karma. Exatamente. E aí, naquele dia que a gente conversou, a gente trouxe até essa questão do karma, né? De você pegar karma para você. No sentido de que, tipo assim, a pessoa, ela tá num processo de vida dela. Às vezes, ela precisa dar uma quebrada de cara ali para ela se permitir a caridade, se permitir a pedir ajuda. E aí, você tá indo lá e falando assim, olha, você vai precisar de ajuda. Você precisa de ajuda. E tal, não sei o quê. E a pessoa, ela precisa passar pelo processo de dor para ela reconhecer a ajuda, que ela precisa de fato da ajuda. Então, são situações diferentes. Por isso que eu falei que é uma linha muito tênue, assim, muito fininha, porque a gente tem que saber quem pediu por ajuda e quem a gente quer ajudar sem pedir por ajuda. Eu atendo terapeuticamente, não vou expor a pessoa, mas eu atendo terapeuticamente algumas pessoas, e aí uma pessoa que vocês não conhecem, que eu atendo, ela tem uma pessoa da família dela que ajuda ela, mas ela nunca pediu ajuda. E aí essa pessoa vem e fala para ela, não, ó, eu te trouxe isso aqui porque você precisa disso aqui. Aí ela fala assim para mim, nossa, mas nem era isso que eu queria. Vou dar um exemplo besta aqui, aleatório, sei lá, tipo, a pessoa quer um quadro, ela quer um quadro para a sala dela. E aí essa pessoa da família chega e fala assim, ai, ó, não tem um quadro na sua sala, então eu vou te dar um quadro aqui para você colocar na sala. Mas a pessoa nem queria um quadro, às vezes ela queria um espelho para colocar ali na sala. Aí, tipo assim, ela recebeu uma ajuda que ela não queria, ela nem sabia que ela queria algo naquela parede da sala. E aí, isso é você agir no processo kármico de alguém, no sentido de, tipo assim, você tá dando uma solução para algo que não faz sentido. Tipo assim, a pessoa, ela nem sabe que ela precisa de um quadro na sala, por que você acha que ela precisa? É você que está determinando que a pessoa precisa de algo ou não. Agora, se a pessoa levanta a mão e fala assim, eu queria colocar alguma coisa aqui na minha sala, na parede, mas não sei o que é, você tem alguma ideia? Aí você vai lá e fala assim, não, você podia colocar um quadro. Eu, inclusive, tenho um quadro lá em casa, eu vou te dar de presente. Entende? São situações diferentes. Conseguiu entender, Cris, essa explicação, mais ou menos? Sim. É que, assim, que nem eu falei, pela primeira vez que a gente tinha ouvido um texto assim, né? Então, a princípio, a gente leva aquele choque e fala, poxa, mas e a caridade? Sente que faltou alguma coisinha, assim, para entender, né? E aí, falando mais, isso vai se firmando mais na nossa mente. Obrigada, entendi sim. Fez sentido a explicação da Pan? Você concorda com isso? Então, eu entendo assim, né? Fez sentido, e eu entendo assim, quando se fala sobre, que aquele texto ele era bem forte, né, inclusive, quando se fala na questão de não ajudar, isso não está sendo, no caso, para essas pessoas necessitadas, né, tipo de alimento, de abrigo, isso e aquilo outro. São mais para pessoas, assim, que a gente já tem um certo conhecimento, né, e esse lance de esperar a pessoa chegar e pedir... Eu entendi. Eu não estou conseguindo explicar, mas eu consegui entender. Obrigada. Eu acho que a exemplificação do quadro é uma boa, do quadro na parede é uma boa. Explicação é uma explicação bem boa. Que é uma parede lá que tá sem nada, e aí você chega e fala assim, essa parede está muito branca, acho que precisa de um quadro. E aí você chega para a dona da casa e fala assim, essa parede aí tá muito branca, eu vou te dar um quadro para você colocar. Aí a pessoa, às vezes, ela gosta da parede branca, ela faz uns vídeos ali na parede branca, ela gosta da parede branca, mas você está dando uma solução que ela não pediu. Aí, nesse processo, você está entrando num processo kármico, né? De assumir algo que não é para você. Agora, se a pessoa chega para você e fala assim, nossa, minha parede está muito branca, eu queria colocar alguma coisa aqui. E aí você fala assim, eu tenho um quadro lá em casa, eu posso te dar de presente. Aí você está exercitando uma caridade, digamos assim. É um exemplo besta, mas que pode ajudar. Mas a gente pode olhar isso para vários níveis na vida, né? Sei lá, alguém que bebe, alcoólatra ali, e você tenta ajudar a pessoa a levar para um AA e tal.
Só que a pessoa não quer parar de beber, ela não sente necessidade de parar de beber, e você começar a interferir nesse processo, você está trabalhando no karma da pessoa. Exatamente. Por exemplo. Né? Sim. Você acha que a pessoa precisa, ela nem falou nada e você tá certo. Entendi, sim. Obrigada, gente. Por nada. Quem vem. Deixa eu só ler o que a Ju escreveu aqui. Porque muitas vezes a situação difícil dela é para despertar a humildade e reconhecer que precisa do outro. Então, tanto quem precisa de ajuda vive esse processo por se libertar do orgulho e reconhecer e pedir ajuda. Perfeito, é isso mesmo. É a questão, são processos diferentes, né? Nesse capítulo específico, a gente está tratando as pessoas que já se reconhecem no padrão de precisar de ajuda, né? Quem vem para a roda? Pode falar, Di. Então, vamos voltar no órfãos, né? Eu me lembro da nossa conversa. Eu acho que nós até falamos de adoção também e tal, né? Eu acho que é a caridade maior que um ser humano dá para o outro, né? Porque você adotar uma criança, dar amor e carinho, né? E nós estávamos conversando que nem sempre essa criança vem assim, né? Toda bonitinha, toda, né? Ela traz o karma dela que você tem que estar ajudando ela nesse processo, né? E o receber, vocês estavam falando da caridade, a pessoa tem que estar humilde para estar recebendo, né? Então, tem que ser trabalhado, né? Ela tem que pedir ajuda. Eu preciso da sua ajuda. Porque se você quiser ajudar e ela não tem essa humildade também, né? Fica mais... o processo fica mais difícil, né? Eu entendi assim. E você, Di, você passa por isso diariamente na sua vida, né? Porque você é professora. Sim. Você tem ali todas as respostas de matemática que o aluno precisa. E aí você sabe que o que você tem ali vai ser importante para a pessoa, né? Então, tipo assim, o seu conhecimento de vida, você estudou, você batalhou, você tá lá na frente e tal, não sei o quê. Então, você tem tudo para ajudar a pessoa. E aí, a pessoa que tá ali sentada na carteira aprendendo, né? Tipo assim, começou agora a vida, ela não tá interessada em saber. E aí, tipo assim, você pode ir lá obrigar e não vai entrar na cabeça da pessoa. Então, essa questão de realmente a pessoa ela tem que se disporar, né? A pessoa não se dispõe e o negócio não vai para frente. Um exemplo muito prático, né? Você se estressa, você quer que a criança aprenda e ela não tem nenhum tipo de interesse. Aí, quando ela desperta, aí você consegue fazer, junto com ela, a diferença para ela, né? Exatamente. Bem assim, bem interessante. Gratidão. Já errou. Quem vem? Ninguém. O povo tá quieto. Então, antes dos informes paroquiais, vamos abrir nosso oráculo. E aí, meu convite de hoje vai para o Jade. Tá por aí, Jade? Será que travou de novo? Jade? Oi, tô aqui. Ah, tá bom. Vamos lá. Puxa a câmera depois. Então, nosso convite vai para você agora, Jade, desse nosso oráculo aqui. E aí eu peço para você se conectar a essa energia, para trazer tua carta. Vamos fazer 3 montes aqui, como de costume. E aí eu peço para você escolher um dos 3 montes, a minha esquerda, centro e direita. Direito. Certo? Então eu vou passando carta a carta, e aquela que tiver em minhas mãos que você sentir energia, você pede preparar, tá? Ok. Para. Essa? Está na mão. Perfeito.
Você faz maior suspense pra tirar essa carta. Eu vou ficando tenso. Ó, a carta repetida, hein? E a erva que veio para essa energia é o chapéu de couro. Tenha força para lutar pelos seus ideais com honestidade e honre seus compromissos. Aprenda a desenvolver seus dons dentro de um clima de calma e cautela. O caráter fitoenergético puro e o chakra que atua é o segundo chakra. Muito bom. Espero que essa carta tenha feito sentido. Como de costume, uma carta super assertiva à energia que estamos estudando aqui. Oi? Oi, Jade? Gratidão, foi perfeito. Perfeito? Então, eu vou mandar uma foto lá no grupo lá. E aí, abrimos... Finaliza aí, eu abro os olhos. Eu vou mandar a foto lá no... Oração. Ah, sim. Então, vamos fechar essa nossa energia para os avisos da casa. Então, como de costume, fechamos nossos olhos, trazemos lá do coração a energia de gratidão por estarmos aqui hoje reunidos entre irmãos nessa energia. E agradecemos todas as instruções, todos os acessos por essa Sagrada Escritura, que está sempre nos nutrindo de bons conhecimentos. E em sinal de agradecimento, buscamos devoção. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixeis cairmos em tentação, mas livrai-nos, defendendo o Senhor de todo mal. Aiã, Jesus, Maria e José. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai a Deus por nós, rezadores, agora e na hora de nossa ascensão. Aiã, Jesus, Maria e José. Que assim seja. Que assim seja. Gratidão a todos que estiveram presentes na noite de hoje. Agora a gente vai trazer os avisos paroquiais da semana. Essa semana a gente não tem ritual na casa. Nosso próximo ritual da casa é Ganesha Saturthi. A gente vai estar numa egrégora mundial, que é a comemoração do aniversário de Ganesha. Essa é uma comemoração que dura aí uma semana, na verdade 5 dias. Ela começa no dia 30 para o dia 31 de agosto, e aí ela se estende, e aí a gente vai trabalhar nessa egrégora dessa virada do aniversário de Ganesha. Ganesha é um deus hindu muito forte, muito potente. É o deus, que para quem não conhece, é o deus cabeça de elefante. Então, é o líder das tropas de Shiva, é aquele que abre caminhos, é o protetor, é o sábio, é o bruxo, é o xamã, é o monstrão, digamos assim. É o super saiyajin. É uma divindade muito forte, que traz muita sabedoria, que abre muitos caminhos, que trabalha a prosperidade, que trabalha a nossa inteligência, o nosso foco. E aí, agora na virada, né, de agosto para setembro, é o aniversário dele. Ele é sempre comemorado na lunação, e aí é a lunação, na virada dessa lunação, que é o aniversário dele. E aí a gente vai comemorar essa festividade hinduísta, a nossa casa que sempre está conectado, né, com as festividades hinduístas, e aí a gente comemora o aniversário de Ganesha. 2 dias, né? E aí 2 dias. Normalmente a gente tem ritual na casa um dia só, no sábado, mas ritual de Ganesha pede, né, por uma festividade dupla, e aí a gente vai abrir esse ritual na sexta e no sábado. O ritual de sábado tá lotado, não tem mais vaga, mas a gente ainda tem vaga no ritual de sexta-feira. Então, se alguém sentir de estar com a gente, ainda não reservou vaga, nos avisa, entre em contato. A gente tem, pro ritual de sexta, eu acho que talvez umas 7 vagas ainda, não tenho certeza do número, mas ainda tem algumas vagas, e aí reservem o seu lugarzinho lá. É um ritual muito forte, a nossa casa é super devota a Ganesha. Nosso xamã aqui tem uma tatuagem para Ganesha, a gente é do time de Ganesha. Então, quem sentir de estar com a gente, entre em contato. Para quem a gente se encontra na segunda que vem, até segunda que vem. Segunda que vem a gente tem o estudo do 2º capítulo do Guardião da Meia-Noite, que a gente começou agora, recente.
Para quem nos assiste no YouTube, você pode participar do nosso grupo do WhatsApp, onde a gente sempre traz as nossas contribuições, reflexões ali do grupo de estudo. Esse grupo é um grupo aberto 24/7, então 24 horas por dia, 7 dias por semana, para que a gente traga as nossas contribuições ali. Quem coordena esse grupo é a nossa guardiã Jussi, é ela que fica ali conversando com todo mundo, trazendo orientação. Então, se vocês precisarem de qualquer coisa em relação a grupos de estudos, procurem por ela que ela vai orientá-los. De uma forma geral, é isso. Agradecemos a todos, desejamos uma linda semana para vocês e qualquer coisa estamos por aqui, sempre presentes. Gratidão, obrigada a todos. Boa noite. Já errou. Já errou.